Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Esse foi para Deus. Mas, querido, Deus tem um mistério essa noite. Os irmãos, glória a Deus, pastor, que presença maravilhosa. Os irmãos dele, aleluia. Os irmãos dele quietinho. Mas eu sou adorador. Glória a Deus. Mas quando Deus dá a oportunidade de trazer a sua palavra, Deus tem uma palavra no seu coração. Aleluia. E o mistério que Deus tem nessa igreja é grande. Eu percebi desde o começo do culto. Deus tem dado a oportunidade para mim, principalmente na área profissional. Eu tenho trabalhado segunda a domingo para a glória de Deus. Aleluia. Seja fiel. Glória a Deus. Deus, com certeza, vai honrar a sua fidelidade. Aleluia. E no começo do culto, o nosso irmão Wanderson, ele disse que Deus está no controle. E essa é a mensagem. Essa mensagem, Deus está no controle. Mas quando o irmão Leal veio ler, fazer leitura introdutória, inicial dessa noite, ele leu o Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo Paulo, no capítulo 1. E essa é a mensagem dessa noite também. Amém, irmãos? João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1 somente. Enquanto eu não procuro, eu quero agradecer a Deus mais uma vez. Ele permitiu que eu esteja dentro do caminho essa noite, com a palavra dentro disso. Quero agradecer ao pastor Paulo pela confiança, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe todos os obreiros, os membros e os visitantes. João capítulo 1, verso 1. No princípio, ele era o verbo, a palavra, o haja da criação. E o verbo estava com Deus, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus, o haja era Deus. Pode fechar sua Bíblia, você sabe se você continuar. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o centro da história. Quando Cristo, o Verbo, estava no princípio, a palavra, ele já conhecia essa história. Mas quando ele, pela encarnação, pela presciência, já sabia essas coisas. Mas pela encarnação, o Verbo se fez carne, homem, longe do seu Deus. Aí ele diz na história. Mas quando ele é morto e ressuscita ao terceiro dia, é levado ao céu, ele continua sendo Deus e tendo o controle e o domínio de nossas histórias. Cristo tem o controle da sua obra, Cristo tem o controle da sua igreja, Cristo tem o controle de nossa história, Cristo tem o controle de nossas vidas. E sabendo dessas duas naturezas, porque Cristo é homem, mas também Cristo é Deus. E sabendo dessas duas naturezas, Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, versos 5 e 6, dizendo: só há um mediador diante de Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, a qual se deu a si mesmo por resgate de todos. Todos aqui que estão na igreja aqui nessa noite, todos que estão lá fora no mundo, têm lugar no reino de Deus. Ele se entregou para todos. Não foi para apenas um grupinho, foi para todos. Ele vai salvar ainda todos aqueles que aceitaram o seu chamado e ouviram a sua voz. Não endureça o seu coração, porque Deus te ama. Dá para mostrar na Bíblia que Cristo é homem, mas
nasceu como homem, ele nasceu na manjedoura. Mas como Deus, ele foi adorado na manjedoura. Os 3 reis magos, astrólogos e também os anjos. Como homem, Cristo teve fome e os discípulos precisavam comprar comida. Mas como Deus, ele alimentou mais de 5.000 pessoas com peixes e pão. Como homem, Cristo teve sede, sim, pediu água. Mas como Deus, ele tem a água da vida eterna. Aleluia! Tem gente que já pegou essa água. Aleluia! Como homem, ele teve sono, cansaço e dormiu na rampa de um barco. Mas como Deus, ele sobe um monte e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem está cansado aqui esta noite, ele é o seu amigo. Como homem, ele morreu, mas como Deus, ele é a ressurreição e a vida. E mesmo que nós estejamos mortos, e veremos no último dia ele nos ressuscitará dos mortos, e nós seremos transformados para estar com ele eternamente. Como homem, ele orou ao Pai, principalmente no Getsemane, mas como Deus, ele recebe as nossas orações essa noite. Ele recebe a sua oração essa noite. Como homem, ele adorou o Pai ainda nessa terra, mas como Deus, ele procura os tais. Ele procura os tais. Eu acho que aqui tem esses tais. Ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Como homem, ele tinha que andar a pé em alguns momentos especiais em cima de um rio. Mas como Deus, ele é o onipresente, está em todos os lugares e está aqui esta noite, porque aquele que tem uma promessa de louvor sobre todos os que creem. Onde estiver 2 ou 3, onde estiver 2 ou 3, ele está no nosso meio. Cristo, ele é homem, mas Cristo também é Deus. Cristo está no controle de nossas histórias, Cristo está no controle de nossas vidas, mas Cristo também é o principal dos reis da terra. Ele é o rei dos reis. Ele é o príncipe dos reis. Dá para mostrar na Bíblia? Eu mostro. No ano 605 antes de Cristo, Nabucodonosor, Nabucodonosor, a Babilônia, os caldeus invadiram a Jerusalém pela primeira vez, levando cativo a classe nobre dos judeus, entre eles Daniel, Misael, Azarias e Ananias, a classe mais rica. Não é assim no mundo? Eles valorizam quem é mais rico, quem tem mais dinheiro, quem tem mais status, quem tem mais fama, quem tem mais curtida, quem tem mais seguidores, quem tem família influente. Mas essa noite Deus não está preocupado com a sua conta bancária. Se você é famoso ou tem dinheiro, Ele quer saber se o Rei dos Reis entrou no seu coração. Ele procura não quem é rico, ele procura não quem é famoso, ele procura adorador essa noite. Eu estou vendo que tem adorador essa noite. Tem adorador essa noite. E eu estou sentindo a presença dele, que ele está recebendo a sua adoração essa noite. Os cabelos invadiram a primeira vez, mas também invadiram a segunda. Sabe por quê? Porque Satanás nunca está satisfeito, ele sempre vai se levantar contra a igreja, contra o povo de Deus. Da mesma forma que se levantou contra os judeus, vai se levantar também contra os cristãos. Da mesma forma que ele se levantou contra Israel, vai se levantar contra a nação brasileira. Mas o nosso Deus não dorme, ele está vendo, ele está no controle, e é ele que vai fazer e vai te proteger das ações escravas do inimigo. Os caldeus invadiram a primeira vez, mas também invadiram a segunda vez. No ano 597, eles invadiram e levaram 10.000. E mais Ezequiel levou os mais habilidosos,
sabiam que eram destruídos, os úteis. Não é assim o mundo. Ele valoriza quem canta mais. O mundo valoriza quem prega mais, mas está no pecado. Já casou 5 vezes, mas valoriza, prega bem, negocia bem, paga bem. Quando está no culto bom, enche, vai dar mais oferta, vai dar mais dízimo. O mundo valoriza quem prega mais, quem canta mais. Mas Deus não quer saber se você canta bem, porque eles pregam para se aparecer, eles pregam para ser reconhecidos e ser famosos. Mas Deus não quer que nós sejamos famosos. Sabe por quê? Porque Ele não procura famoso. Ele não procura quem quer aparecer. Ele não procura quem quer ser famoso. Ele procura aqueles que adoram a Ele. Não para os homens e as mulheres bater palma. Adoram, pregam, cantam. Não para reconhecer lá fora, mas para o nome dele ser glorificado. Pregue para a glória de Deus. Cante para a glória de Deus. Ore para a glória de Deus. Porque tudo que você faz para a glória de Deus, Ele recebe. Não faça para os homens, porque quando você faz para Deus, tem galardão, tem recompensa. E essa recompensa não vem dos homens, essa recompensa vem da eternidade. Vem de Deus, que vai te dar galardões. Os caldeus invadiram a primeira vez, mas também invadiram a segunda, e invadiram a terceira. Os caldeus invadiram a terceira vez no ano 585. Eles agora saqueiam os utensílios de ouro. Ele destrói o templo e queima os muros. O inimigo é assim. O mundo lá fora é assim. Depois de extrair o melhor de nós, aquilo que nós temos mais de valor. Quando nós perdemos tudo, a nossa vergonha, a nossa imagem, a defamação, a desesperança, quando ninguém mais acredita em você, quando você não tem mais o que oferecer, destrói o templo, você perde a vontade de buscar a Deus, queima os muros, tira a proteção, você fica vulnerável aos inimigos, aos vícios, às desilusões, você cai. E o mundo, quando vê que você não tem mais o que oferecer, ele joga você fora, como se fosse lixo. Não acredita mais em você, mas enquanto tem uma palavra de Deus nessa noite, mas enquanto o mundo lá fora te joga como lixo, Deus, Cristo disse: Pai, nenhum daqueles que tu me deste lançarei fora, lançarei fora. Ele não te lança fora, porque na hora de Deus não tem nada de lixo. Ele pega o barro, não tem valor. Ele pega o barro, realmente não tem valor, mas ele faz um barro conforme a vontade dele. Não está bom, ele quebra, refaz conforme a vontade deles e coloca um tesouro. E que tesouro é esse? A presença dele. Para ele mesmo usar. O vaso não tem valor para os homens, mas para Deus. Mas para Deus ele usa. Ele coloca o Espírito Santo e te usa com autoridade. Você canta para Deus, você prega para Deus, você edifica a igreja com seus dons e o nome dele é glorificado. Daniel está no palácio, Ezequiel está às margens do telhado, Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote na terra de Nabote, nos tempos de Benjamim, a tribo. Segundo a profecia dele, esse cativeiro duraria 70 anos. Mas Deus não perdeu o controle, porque mesmo no cativeiro, mesmo na prisão, mesmo quando você perder tudo, Deus ainda tem uma promessa para a sua vida. E qual é a promessa? Ele vai te visitar. Para quê? Para trazer você de volta para o devido lugar. E quando os judeus estavam cativos na Babilônia, Nabucodonosor era o sonho. E ele não revela o sonho. Ele quer que revele o sonho e interprete o sonho. Passa o predão em Babilônia, procurando astrólogo, mago, adivinho, que pudesse adivinhar e interpretar o sonho do sonho. Mas tem um moço que no seu quarto, ora 3 vezes ao dia, com a janela aberta, em direção a Jerusalém.
ele deu estar. Cabeça de ouro é o reino da Babilônia. Ombros de prata é o Império Medo-Persa. Ventre de bronze é Alexandre o Grande, a Grécia. Os pés de ferro é Roma. Mas ele também vê uma pedra cortada assim ao cinto de mãos. E quando essa pedra é lançada e toca nessa estátua, ela se esmiuça, se desmorona em pedaços e cai. Essa pedra é um rei. Essa pedra é uma pessoa que tem um rei. Para vocês entenderem o que realmente é essa visão, é que a Babilônia passou, os Medo-Persas também passaram, a Grécia existe ainda debilitada, porque Alexandre o Grande não conheceu Deus. Roma, na época, não existe mais, essa é outra. Todos esses reinos passaram e enfraquecido, mas o reino da pedra é eterno e permanece para todo sempre. Mas a pergunta essa noite: quem é essa pedra? É a pedra que os construtores, edificadores dessa vez Israel rejeitaram. Essa pedra foi pedra de tropeço para todos aqueles que não creram. Essa pedra é uma pessoa. Cristo é a pedra, Cristo é a rocha, e aquele que estabelece sua vida, constrói seu futuro sobre essa terra, se torna inabalável. Pode viver, pode vir tempestade, mas você permanece, porque você está alicerçado, fundado, estabelecido em Cristo, e nada pode te abalar pela fé. Eu lembro que tem pessoas que estabeleceu, fundou, construiu a sua vida sobre essa rocha. E pode passar o que for, qualquer circunstância, você estará de pé, porque é Deus que te levanta, Deus que te preserva, Deus que te guarda. Porque o guardador de Israel, ele não dorme nem tosqueia. Quem é ele? Ele é o rei dos reis, o príncipe dos reis, o principal dos reis. Ele é soberano e tem o controle de tudo. Aleluia! Glória a Deus! Santo Deus, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Cristo, ele está no controle da história. Cristo, ele é homem, mas também é Deus. Cristo é o rei dos reis, mas Cristo também é o dono da igreja. E ele garante que vai cuidar, preparar o caminho que te levará ao céu. Mas permaneça na fé, permaneça na obediência. Mas porque Cristo é o dono da igreja? Porque para em Patmos, numa ilha, João teve a revelação. E para a igreja de Ásia, as 7 igrejas da Ásia, cada igreja, ele se apresentou de uma forma distinta, com características únicas, conforme a necessidade da igreja. Para a igreja de Éfeso, uma igreja, aleluia, glória a Deus, pode ter impedimento de todos. No final, é melhor o final do que o começo de toda peça, porque no começo é o processo. O primeiro processo é aprender, é reconhecer que sem Ele nada somos. Aleluia. Para a igreja de Éfeso, uma igreja que deixou o primeiro amor, não tem mais relacionamento, não tem mais comunhão, não sente mais a presença de Deus, canta no culto, mas não sente nada, vê a palavra, mas não sente nada, já deixou o primeiro amor. Mas para a igreja de Éfeso, se você está esta noite como a igreja de Éfeso, deixou o primeiro amor, quem é ele? É aquele que está no meio dos 7 castiçais de ouro. E castiçal é o quê? É a igreja. Ele está dizendo: você pode ter me deixado, mas eu nunca te deixei. A presença dele é real na sua igreja essa noite. Aleluia, Deus. Para a igreja de Esmirna, uma igreja que sofria perseguições, porque não vendia, não fazia comércio da fé, não se vendia nem se corrompia, não trocava sua fé em Cristo por nada, e muitas vezes era até assassinada pelos ímpios de forma cruel. Para uma igreja perseguida que passava por lutas, não porque pregava provas com as mãos,
Porque tem crente que só porque pega a prova com as mãos. A prova vinha porque eles eram fiéis. E não naufragava na fé, permanecia firme. Sempre no Senhor, honrando a Ele e rejeitando as ofertas do mundo. Para essa igreja Ele é aquele que foi morto e reviveu. A igreja estava sendo assassinada, morta. O mundo quer te matar. Satanás quer matar a sua fé. Mas Ele é aquele que foi morto e reviveu. E Ele está ressuscitando vidas aqui essa noite. Ele é a ressurreição e a vida. E mesmo que o homem ou a mulher nos mate na carne, e nós sejamos enterrados na terra, Ele levará nós para os céus, para o seu reino, para a glória, para a Pérgamo, uma igreja que deixou a heresia, a falsa mensagem, a falsa palavra entrar. Uma igreja que já não tinha palavra de Deus, já não tinha mais doutrina, só tinha movimento, só tinha pulo, fazendo aviãozinho, dando glória sem entender a mensagem, dando glória sem ter conhecimento teológico. Pessoas que estavam perecendo por falta de conhecimento. Mas para uma igreja herege, que ensina não a palavra, mas doutrinas e ensinos que não convêm, são ensinos de homens. Cristo é aquele que da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios afiados. Ele virá com juízo para todos aqueles que ensinam heresias, todos aqueles religiosos da época. Cristo disse: vocês não entram no reino de Deus. Por quê? Porque ensinam errado. Impede muitos de entrarem, porque ensina errado. Mas crente é necessário na palavra, está no lugar certo. É necessário na palavra, não é enganado. Conhece a verdade. E não é soprado com vento de doutrinas pagãs, mas fica firme na palavra verdadeira. Essa palavra, a palavra de Cristo verdadeira. Para a igreja de Tiatira, uma igreja, aleluia, imoral, idólatra. No culto se vestia como crente, as irmãs com certo ao pé, os homens com terno, mas lá fora tinha um comportamento sexual, mostrava o corpo, pregava a santidade, dava glória e adorava a Deus no mundo, mas quando saía lá fora, adorava o mundo. Cantava os hinos da igreja, mas quando saía lá fora, cantava as músicas do mundo. Gostava de assistir os cultos na igreja, mas no mundo assiste baile funk, música sertaneja, tudo que é tipo de coisa mundana. Para isso, Cristo é aquele que tem como os olhos como chama de fogo. Ele sabe coisas sobre as que você nem mesmo sabe. Ele vê tudo. Não adianta responder para os irmãos, porque Ele vê o nosso particular. Para a igreja de Sardes, uma igreja que aparentemente era viva, era avivada. Não, os irmãos levam a bênção. Aparentemente era viva, tinha nome que vivia, mas era morte espiritualmente. Para essa, Cristo é o 7 Espírito de Deus. E quem é esse 7 Espírito de Deus? Isaías profetiza no capítulo 11 do seu livro. É o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de entendimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor, o Espírito de poder, o Espírito do Senhor. O 7 Espírito de Deus é o Espírito Santo. Para aquele que está morto espiritualmente, Ele é o Espírito Santo de Deus que dá vida, que sempre vai dar vida para o crente. Mas para a igreja de Filadélfia, uma igreja que está andando no caminho certo, eu acredito que a igreja morada no sol da Betel está no caminho certo. Para a igreja que está indo no caminho certo, alicerçada na palavra, avivada pela palavra, que tem conhecimento bíblico, que ora
santo diante de Deus. Para Ele que é aquele que tem a chave de Davi. Que chave é essa? A chave do rei. A chave das portas do reino dos céus. É Ele que garante te levar para adorar com Ele eternamente. Mas para a igreja de Laodiceia, uma igreja morta, que Deus disse: se não mudar, vai vomitar. É insuportável. É uma igreja que tinha crentes mundanos. O mundo tinha entrado dentro da igreja. Os pregadores e cantores já não eram adoradores, eram artistas. Só pregavam recebendo. Mas não é dar de graça, receber de graça, dar de graça. Laodiceia era assim. Laodiceia tinha glamour, tinha ouro, tinha dinheiro, tinha muitas ofertas, tinha muitos dízimos. Aparentemente não precisava de nada, tinha tudo, mas não tinha Deus. E para a igreja que não tem Deus hoje, Ele não desiste. Apocalipse capítulo 3, verso 20, Ele diz para essa igreja de Laodiceia, Ele manda uma mensagem para nós essa noite, para o mundo lá fora. Ele diz: eis que estou à porta e bato. E se ouvires a minha voz e abrir a porta dessa pessoa, eu entrarei se você abrir a porta do seu coração, da sua vida. Eu entrarei e farei contigo e tu comigo comunhão. Sempre haverá restauração para o crente caído, para o mundo lá fora que não conhece Cristo nem a sua palavra. Ele sempre vai bater a porta do coração, porque Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de vós, Ele não desistiu de nós. Cristo está no controle da história. Cristo é homem, Cristo é Deus. Cristo é o dono da igreja, Cristo é rei dos reis. Mas Cristo também é vida. E por que Cristo é vida? Porque existe uma mulher na aldeia de Naim. Uma mulher que se apaixonou pelo mundo, que amou ele, casou, e o fruto desse amor nasceu um filho. Mas Satanás não está satisfeito com a felicidade do povo de Deus, da família de Deus. E por consequência, e ataque a morte invadiu essa família. E essa mulher se tornou viúva. Perdeu o amor à sua vida. Agora só era um filho. Ainda tem um filho para ajudar, para sustentar. Ou é porque difícil para as mulheres, não tinha valor, não tinha reconhecimento. Mas Satanás continua lutando contra as famílias, contra os jovens, contra homens e mulheres. Eu não digo que essa mulher também perdeu o seu filho. Agora é viúva, e agora a mãe que perdeu o seu filho. E a caminho das portas de Naim, uma multidão lamentava e acompanhava aquele momento único. Mas ninguém sentiu o que ela sentiu. Só aquele que perdeu alguém, só aquele que perdeu alguém nas drogas, só aquele que perdeu alguém para a prostituição, só aquele que perdeu alguém que orava bem, pregava bem, cantava bem, tinha comunhão na igreja, mas está lá fora hoje, não tem força para voltar. Só quem perdeu alguém para o mundo sabe a dor, sabe o que é perder. Mas Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. Antes de sair, a cova estava aberta para aquele menino. O convite já estava pronto para enterrar. Mas tudo aquilo que Satanás já preparou contra a vida já está sendo desfeito. Tudo aquilo que Satanás preparou contra a sua vida já está sendo desfeito pelo poder da palavra. Eles estavam passando pelaquela porta, mas Cristo estava chegando. Sabe por quê? Porque Cristo nunca chega atrasado.
Mas Lázaro está morto 4 dias. Essa morte foi para a glória de Deus. O seu sofrimento não está sendo demorado. A sua luta não está sendo demorada. No momento certo, Deus te colocará de pé e vai fazer o que deve ser feito. Ele toca aqui. Ressuscita mais uma vez. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou Lázaro. E agora ressuscita a filha da viúva de Naim. Não existe luta tão grande. Não existe prova tão grande. Não existe coração tão endurecido que ele não possa tocar, que ele não possa curar, que ele não possa transformar. Porque Cristo também é vida para nós. E essa luz está nos alimentando. Eu quero convidar os irmãos a estar aqui pensando hoje. Estarei orando.